Como nós sabemos, na última semana, os números acenderam um alerta para o nosso Estado. Há muito mais gente no dia de hoje buscando a atenção básica. Aquilo que nós viemos falando é que existem níveis de avaliação. As pessoas começam procurando a atenção básica, UPAs, depois elas vão para o hospital, elas vão para o UTI e depois a gente tem o aumento de óbitos. Esse é o ciclo natural do Covid, que não é um ciclo que vem desde agora. É um ciclo que a gente já acompanha desde a primeira onda, lá entre março e maio do ano passado. A gente está realmente muito próximo hoje de uma situação dramática que requer medidas enérgicas de todos. Esse número hoje, ele na prática, ele já se reflete na busca de leitos de enfermaria e CTI, e tem grande chance de ali na frente a gente estar percebendo isso como um aumento de número de óbitos. E aqui eu queria fazer dois grandes apelos. Nesse momento, o Covid ele está apertando o cerco nas nossas famílias. O Covid hoje, ele cada dia chega mais perto de pessoas que nós conhecemos. Essa nova cepa, ela pega em pessoas mais jovens, já se percebe um aumento de internação em pessoas mais jovens que nas outras duas ondas, e isso com certeza faz parte dessa nova cepa. E nós já perdemos mais de 35 mil fluminenses, o que com certeza é algo que nos entristece muito e faz com que a gente sempre esteja lamentando e pedindo sempre também por essas famílias. Eu queria fazer um grande apelo ao nosso povo, que não entrem naquela máxima de que comigo não vai acontecer. O Covid, ele é uma doença que ele atinge a todos. Ele não tem classe social, ele cada dia menos tem idade, ele cada dia menos escolhe quem ele vai chegar. Ele pega pobres, classe média, ricos, homens, mulheres, e cada dia ele tem chegado mais na nossa juventude. E é muito necessário que a gente olhe o nosso Estado, a nossa sociedade como um povo só. Não adianta uma gama se proteger e a outra não. Nós somos, no Estado do Rio de Janeiro, um Estado só e um povo só. Por conta disso, é extremamente necessário, nesse momento, que a gente reduza o nosso ritmo. Que a gente perceba o que está acontecendo, que é uma situação grave. É fundamental que a gente consiga discutir esse contágio e tente diminuí-lo até que a gente possa aumentar mais ainda o número de leitos, que esse é um trabalho que o governo do Estado já vem fazendo há pelo menos 30 dias. Pelo menos 30 dias que o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, e hoje também nós estamos o doutor de Véria aqui representando o Ministério da Saúde, é um trabalho que a gente já tem feito, e a gente vai agora, nesses próximos dias agora, aumentar muito mais a oferta de leitos em todo o nosso Estado. E, em virtude disso, que a gente acabou tomando essa decisão de fazer essa parada nesse momento. Essa parada nesse momento, ela é fundamental para que a gente possa diminuir toda a questão do contágio. A grande ideia, eu recebi na última sexta-feira, no encontro com dois prefeitos, o prefeito de Niterói, perdão, o prefeito de São Paulo, havia tido essa ideia lá e foi proposto pelo prefeito do Rio e de Niterói que nós tomássemos medidas parecidas, que era a antecipação de feriados. Então pegamos a Semana Santa, que historicamente já temos aí a quinta e a sexta-feira, e dia 21 e 23, em Tiradentes e São Jorge, também historicamente já há um ponto facultativo entre os dois feriados. O que seria uma semana dividida em duas,
nós trouxemos tudo para uma semana e ainda resolvemos dar mais um dia, que foi a sexta-feira, e assim completaríamos um ciclo de 10 dias. Esse ciclo de 10 dias, ele também não é decidido da nossa cabeça. Esse ciclo de 10 dias foi colocado pela Secretaria Estadual de Saúde, que seria um tempo necessário, 10 dias então, para que a gente pudesse começar a ter a sentir isso na prática. E é uma grande preocupação nossa, que foi a preocupação desde o começo, que é o equilíbrio. Eu sempre disse que nós temos que ser equilibrados. Eu falei isso ontem na reunião com os poderes nacionais, que nós temos que hoje buscar o equilíbrio. Não há mais possibilidade de estar fazendo uma dicotomia entre a vida e o emprego, entre a saúde e a economia. Infelizmente, esse excesso de politização entre os que querem tudo aberto e os que querem tudo fechado tem provocado morte nas pessoas. Chegou a hora de todos os poderes, de todas as esferas se unirem, como nós fizemos aqui no Rio de Janeiro na última segunda-feira, onde tivemos uma reunião. Poder Executivo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa. Pudemos conversar, sim, sobre todas as faces do Covid e como cada um poderia colaborar. Foi uma reunião extremamente rica. Não se falou em nada de judicialização, diferente do que alguns veículos acabaram comentando, que eu provoquei essa reunião para falar em judicializar decreto de prefeito. Essa reunião foi chamada pelo presidente da Assembleia Legislativa e nós conversamos sobre as medidas a serem tomadas. Esse foi o teor da reunião, muito similar à reunião que eu passei ontem, lá com governadores, com o presidente do Supremo, da Câmara Federal, do Senado Federal, presidente da República, lá em Brasília, também buscando soluções para o Covid. E essa parada, então, nós precisamos hoje fazer esse pacto por essa parada de 10 dias. E aí, eu repito, não é um grande feriado. A proposta não é um grande feriado. A proposta é uma parada. Parada do dia 26 de março até o dia 4 de abril. E essa parada sendo feita negociadamente, e a gente conseguindo entender que nós somos um Estado só. Nós não somos capital, nós não somos só a Baixada, nós não somos só Niterói, nós somos um Estado inteiro com 92 municípios. E por isso, a minha grande função aqui hoje é mediar todos os interesses dos 92 municípios. Nós precisamos hoje entender que cada decisão que é tomada aqui, ela vai impactar em Cabo Frio, em Búzios, em Petrópolis, em Teresópolis, em Angra, em Campos, no interior, em Itatiaia. E por isso a ideia de abrir o diálogo com a cadeia produtiva, sim, tivemos no último sábado uma reunião com toda a cadeia produtiva para que eles pudessem ter uma proposta deles para esses 10 dias. Para que nós pudéssemos entender com eles o que faria, na visão deles, com que nós protegêssemos as vidas, mas também que a gente não entrasse numa outra face terrível dessa doença que é a fome. O desemprego e a fome, com certeza, são outra face terrível dessa triste crise que é a pandemia. Por isso, sem arroubos, sem fases de impacto, sem dizer que quem manda é fulano ou ciclano. O que vocês vão encontrar em mim é uma pessoa ávida pelo diálogo. Por isso, dialogar com outros prefeitos, por isso, dialogar com cadeia produtiva, por isso, dialogar com todos os atores da sociedade,
com o governo federal, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com a Secretaria de Saúde sempre balizando, e o Ministério da Saúde, todas as nossas ações. Esse é o nosso papel hoje aqui. Eu não ficarei em rede social alguma dando declarações de efeito. Eu disse ontem lá e repito hoje aqui: nós temos um inimigo em comum, que não é aquele que quer diferente de nós, não é aquele que quer menos restritivo, mais restritivo. O nosso inimigo em comum é o vírus. E nós temos que olhar para esse vírus como esse grande inimigo em comum. E parar de brigar, parar de querer ter razão. A razão tem que estar onde a técnica diz. Dr. Chaves e a minha equipe são testemunhas que nós nos encontramos quase que diariamente para tomar decisões juntos. Eu não tomei até agora nenhuma decisão política, nenhuma. Todas as decisões que foram tomadas desde o dia 28 de agosto para cá foram todas conversadas com as equipes técnicas. Muitas vezes eu sendo contrariado. E eu duvido que alguém com o histórico do Dr. Chaves tivesse ainda aqui se eu tivesse forçado a algo que ele, como médico, ele como um integrante durante muitos anos do Ministério Público, eu duvido que ele teria aceitado e continuado. A minha vida sempre foi marcada por esse equilíbrio, por esse diálogo, e eu garanto a vocês, não será diferente hoje. Por isso, não adianta fazer piada em rede social que eu não vou responder. Aqui a gente trabalha o Covid com seriedade e pensando no bem maior, nos dois bens maiores, que é a vida e a subsistência das pessoas. E é assim que a gente vai tratar. Outro ponto importante, queria agradecer muito à Assembleia Legislativa por ter aprovado o projeto. Eu acho, deputado Márcio Pacheco, queria que o senhor levasse os agradecimentos a todos os deputados que aprovaram. É muito importante que a gente esteja unisonamente. É óbvio que divergiremos, é óbvio que cada um parte de um pensamento, mas eu acho que o diálogo é fundamental para que a gente ache o que é melhor para a nossa população, e não para o nosso partido, ou para a nossa classe política, ou para aqueles que a gente acha que vão nos defender. E por isso esse processo de diálogo, a Assembleia parou tudo que tinha que fazer para aprovar essa grande parada, que é sinceramente uma tristeza achar que é um feriadão. Não é um feriadão, é uma parada. Estamos aproveitando os feriados para fazer uma grande parada. Essa é a verdade única que sempre teve. Estamos parando por 10 dias. A minha proposta, ouvindo todos, ouvindo aqueles que querem ser mais restritivos, aqueles que querem ser menos restritivos, aqueles que têm uma situação diferenciada de outra, era que, da maneira que o meu decreto saiu, nós conseguiríamos sim avançar na proteção sem acabar com a economia e acabar com os empregos das pessoas. E isso chama-se democracia. A democracia é a arte de dialogar, de discordar, de converger, mas no final chegar numa única ação. Queria anunciar aqui que a minha ida a Brasília já deu frutos. No dia de ontem, eu já queria agradecer ao doutor de Vélez, que não está mais aqui. No dia de ontem, já inserimos 80 leitos na nossa rede. Nós estamos estadualizando 560 leitos federais. Eu tinha até anunciado um número menor, mas hoje o ministro da Saúde, inclusive, está aqui no Palácio. Após essa coletiva, eu vou ter uma reunião com ele, e o ministro da Saúde, então, hoje deu a ordem para que esses 80 de ontem e mais 480 até o máximo no final da semana que vem fossem abertos. Então teremos mais
560 leitos, que com certeza farão que essa nossa taxa de ocupação baixe bastante ao longo da próxima semana. Também estamos aumentando os leitos estaduais. Temos aí, depois o Dr. Chaves pode até passar para a imprensa, a gente tem uma perspectiva também de até o final da semana que vem, na casa de 200 leitos estaduais a mais, que também vai fazer baixar mais ainda. Então a gente está falando em coisa de 700 leitos, e mais a notícia que eu acabei de ter, que a gente teve um ingresso no nosso chamamento público de mais de 180 leitos, o que vai fazer ainda, parece que a partir já de segunda-feira, a partir de segunda-feira, mais ainda 180 leitos da rede privada. Ou seja, trabalhando duramente na questão de abertura de leitos. Outra boa notícia que eu tive ontem em Brasília foi a questão da vacina. Eles entregaram para todos os presentes na reunião uma perspectiva de a gente estar recebendo até dia 31 de março, estar entregando mais 38 milhões de vacinas. Só o Rio de Janeiro vai receber mais 2 milhões. Se na semana passada já fizemos o recorde, entregando 760 mil doses, agora serão na casa de mais 2 milhões de doses. Por óbvio, a Secretaria de Saúde vai ter que ver a quantidade da Sinovac, para ver o quanto vai ter que ser de segunda dose e quanto vai ter que ser de primeira dose, mas eles devem estar falando isso também ao longo da semana que vem. Mas eu acredito que mais de 1.200.000 pessoas serão imunizadas, talvez até 1.500.000 pessoas serão imunizadas, o que fará com que nós cheguemos aí, talvez perto da casa de 4 milhões de vacinados, pelo menos de primeira dose, que é um número já específico. Na segunda-feira, a pedido inclusive de vários prefeitos, foi uma decisão tomada pelo Estado, mas ouvindo muitos prefeitos, apresentaremos também um calendário único de vacinação. A gente vai apresentar para toda a imprensa um calendário único na próxima segunda-feira, para que a população tenha tranquilidade de saber, de não precisar ficar indo em outro município, de ficar essa bagunça que acabou criando, mas a gente vai estar vacinando em todos os municípios a mesma faixa etária. Ela provavelmente será entre semanal e quinzenal, então o município vai ter a tranquilidade de atender, e a pessoa a tranquilidade de saber a época que ela será vacinada. Eu acho também que é um grande avanço que nós tivemos. E para encerrar, eu queria muito pedir o entendimento da nossa população. Nós precisamos reforçar os cuidados básicos. Precisamos utilizar máscara, precisamos utilizar álcool gel. Não é um feriado de viagem. O decreto que eu coloquei hoje, ele foi um decreto duro. O decreto que eu coloco hoje, ele pensa no transporte público, a diferenciação das horas que cada categoria anda. Segundo, a própria Supervia nos faz resolver a questão do transporte público. Essa foi uma proposta da FEComércio, avalizada pela Supervia. Então não partiu da cabeça do governador, partiu da cabeça de técnicos que entendem o que estão falando. A questão das praias, principalmente, a gente sabe que é um grande debate se praia é um problema ou não. Todavia, quando municípios como Rio de Janeiro e Niterói fecham as praias, se nós não fecharmos ela no estado inteiro, o que vai haver é uma debandada para a região dos lagos e para a Costa Verde. E nós precisamos também proteger esses municípios. E por isso, se dos dois maiores municípios, certamente economicamente os dois maiores acabam fechando, o Estado não podia deixar de fechar tudo, até pela decisão do STF de que o mais restritivo leva. Então acabamos optando, o que foi um alívio para os prefeitos dessa região, inclusive possibilitando a eles
nas rodovias estaduais que se fizessem barreiras sanitárias, para que eles também possam manter o controle em suas cidades. Queria pedir à população, principalmente ao pessoal do setor de festas e eventos, a gente sabe que é um setor já massacrado demais, mas não é hora de fazermos festas. Tem muita gente morrendo, muita gente na fila de um hospital, e não é a hora de fazermos festas. Esse é um feriado para nós ficarmos em casa. Essa é uma parada para nós ficarmos dentro da nossa casa. É um clamor que eu faço hoje para que a gente aproveite esses 10 dias. Não é tanto. Não é um mês, não são 2 meses, são 10 dias. Eu queria pedir muito à nossa população do estado do Rio de Janeiro inteiro que evite a aglomeração. Não é, repito, vou repetir quantas vezes precisar. É a hora de nós ficarmos reclusos, sim. A situação é grave, a situação não é simples e nós precisamos que cada um faça a sua parte. Fizemos alguns ajustes no decreto, então vai ter um outro decreto agora, muito simples, similar, com pequenos ajustes. Vou citar um exemplo para você ver como precisou. A questão da padaria, teve que ajeitar para as pessoas poderem ter o pão de manhã. Teve algumas outras questões pontuais que foram colocadas, então vai sair um hoje, já saiu agora, vai sair outro amanhã de manhã, que vai ser o definitivo, mas são pouquíssimas mudanças, super pontuais, e nós acreditamos. Em primeiro lugar, queria agradecer a confiança. Eu não tenho dúvida que mais de 80% dos prefeitos do estado já me ligaram dizendo que vão seguir o decreto, acharam que o decreto os contempla, e alguns vão fazer uma medida ou outra, mas eu estou muito feliz em a gente ter conseguido criar esse processo de diálogo, ainda que com essa pequena turbulência da semana, mas da grande maioria dela foi um diálogo. Inclusive, antes que vocês perguntem, eu e o prefeito Eduardo Paes estamos nos falando. Em momento algum foi uma briga entre nós, foi uma divergência democrática. O prefeito Eduardo Paes tem o jeito dele, às vezes um pouco explosivo, mas estamos nos falando normalmente, e não há briga alguma, não há contenda alguma, não há celeuma alguma, e a gente está 100% aberto ao diálogo. Inclusive, para na segunda-feira faremos uma grande reavaliação do decreto, para a gente entender o que deu certo e o que não deu certo. E sempre nesse processo de diálogo, entendendo que tem que ser o melhor é para a nossa população e não aquilo que a gente acha melhor para a gente. Bom, abrir as perguntas então. Vamos abrir então aqui para as perguntas. Beth, você começa então. Antes de fazer as perguntas, Fernando, boa tarde. Boa tarde. Só para esclarecer dúvidas, antes da pergunta propriamente dita, onde serão esses leitos, esses 80 leitos que serão abertos agora imediatamente, é isso? A Secretaria de Saúde vai colocar tudo no site dela. Então, daqui a pouco, hoje ainda, Chaves, hoje ainda está no site da Secretaria, hoje ainda vai estar no site da Secretaria todos esses leitos. O ministro está aqui, a gente ainda vai ter uma última reunião agora. Tá, eu tenho 2 perguntas a fazer. A primeira delas, há pouco consultando o painel Covid do governo do estado, a gente viu uma marca assustadora. São 602 pessoas precisando agora de um leito de UTI. Isso significa o colapso da rede? Não, isso não significa o colapso da rede. Muito disso é giro de internação. Você tem um giro de internação. Os técnicos me passam que nós ainda temos leitos disponíveis. O que demora, o que aumenta ou não, é o tempo de regulação. Mas eles falaram que a gente não está nesse momento no colapso. Mas, governador, nunca antes a gente tinha chegado a esse ponto. Nunca antes houve tanta gente à espera de um leito de UTI. É verdade, mas também nunca antes a gente teve uma perspectiva de abertura de leitos tão grande.
Nós estamos abrindo leito todos os dias e haverá leitos para todos assim que acabarmos essas aberturas. E a segunda pergunta que eu lhe faço é, esses leitos que o senhor está dizendo que vão ser abertos na rede federal, eles serão administrados pela Rede D'Or? Alguns sim, outros não, e serão 100% deles regulados pelo Estado. Mas então a iniciativa privada... Está ajudando, sim, não em tudo, mas está ajudando. O governo federal, então, vai entrar com dinheiro, a Rede D'Or com a administração e vocês com a regulação, seria isso? Eles entram com dinheiro e também com operação. O governo federal também está colocando operação, a Rede D'Or está entrando com dinheiro e com operação, e o Estado entrando com a regulação. De todos esses 560 leitos? De todos os 560 leitos. Próxima pergunta, Adriana Rezende, da Record. Governador, boa noite. Boa noite. Em relação a esses leitos que vão ser abertos da rede federal, quando que eles começam a funcionar, a receber pacientes, e eles vêm de hospitais federais que vão estar abrindo esses leitos, ou eles são da rede privada? Fiquei na dúvida. Claro. Eles já começaram desde hoje a receber, já começou hoje, e eles são na rede federal. São dentro dos hospitais federais. Respondido? 80 já estão abertos hoje, já estão abertos hoje. Já entraram na regulação ontem e já começaram a receber pacientes hoje. E esses outros 460, eles entrariam em operação quando? Tem um cronograma, alguns até quarta, outros quinta, outros sexta, vai entrando todo dia agora leitos, e essa questão da operação de montando. Mas até quarta-feira, acho que 80%, 90% deles já vão estar regulados pela rede estadual. Só uma última dúvida em relação ao acesso às praias. Havia um impasse entre o governo do Estado e a Prefeitura do Rio, o Eduardo Paes, prefeito, querendo a utilização ali para esportes individuais. Eu aceitei e já ajeitei o decreto agora. Como é que vai ser então? Vai ser como a Prefeitura... Praias, por favor. Vai ser como o prefeito falou, os esportes individuais podem, e vai ser exatamente como o decreto da Prefeitura está. Se eu não me engano, nós adequamos igualzinho agora. Realmente esse processo, como eu falei, é um processo de diálogo mesmo. Então, eles nos requereram, que acabou que o nosso ficou mais restritivo, e nós ajustamos o decreto agora e ajustaremos quantas vezes forem necessárias. Lilian Ribeiro, da Globo News. Governador, boa tarde. Boa tarde. O prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, deu uma declaração dizendo que as atividades no município seguirão abertas mesmo durante esse período desse recesso sanitário, digamos assim. Eu queria que o senhor comentasse esse posicionamento do prefeito de Caxias e de que maneira o senhor isso não confunde muito a população, governador? Olha, você tem que entender que no lugar que essa doença confunde a todos, né? Esse vírus, cada hora é um protocolo, cada hora é uma coisa, cada hora a adesão que vale é de um e de outro. Realmente, quando há uma decisão que quem no final regula, no fim mesmo, quem regula é a Prefeitura, eu entendo que a ideia da STF e a Assembleia Legislativa acabou seguindo pelo mesmo caminho. O Estado ele faz um balizador e quem decide é a Prefeitura. Acho que é a consequência disso, e no final das contas quem vai decidir é a Prefeitura. Então, acho que com a lei votada na Assembleia e com a decisão da STF, a gente não tem muito o que fazer. Ernesto, do Jornal Globo. Boa tarde. É o seguinte, a primeira coisa, essa questão do feriado. Por quê? Porque tem várias empresas que tem muita gente home office que não vai seguir a regra do feriado. Como é que fica, por exemplo, em relação a cumprimento de ponto, cumprimento de faixa de horário e tudo, o que valeria? Valeria o feriado de agora ou valeria 21 e 23 de abril? Vale o feriado de agora. A gente ainda vai fazer um decreto, pelo menos 23 não será. 23, que é um feriado estadual, não será feriado. 21 feriado nacional e estadual. Então toda a parte estadual não será feriado.
E nesses dias é feriado sim, a empresa querendo ou não é feriado, e aí ela está sujeita às sanções trabalhistas se não cumprir. Tá, outra coisa, nós temos agora há pouco, teve uma decisão da Justiça Federal mandando reintegrar vários servidores da rede federal na saúde do Rio de Janeiro. Isso no caso da saúde federal. É com esse pessoal que está sendo obrigado a ser reintegrado e vão ser ocupados as equipes da Unidade de Saúde do Estado, porque para abrir leito na rede federal, porque para abrir leito é preciso de recursos humanos. Para precisar de recursos humanos a curto prazo, não tem essas pessoas que conseguem abrir tantos leitos até a semana que vem. A gente não pode esquecer que tinham vários hospitais de campanha aberta, a Redditor e outras têm esse cadastro dos profissionais. Eu duvido muito que sejam esses, mas eu vou saber com o ministro agora, mas eu não creio que sejam esses funcionários não, eu acho que eles se ajeitaram ali na rede deles, eu vou saber agora com o ministro assim que a gente acabar aqui. O que me importa, sinceramente, é os leitos estarem abertos e funcionando e regulados na rede estadual para que a gente possa botar as pessoas lá. Jaqueline Frison, da CNN. Governador, boa tarde. Eu queria saber com relação à reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira, para ver sobre o feriado. O senhor disse algumas vezes que é contra, se fecha tudo, mas se os números não melhorarem, o senhor pensa, por exemplo, no lockdown? Como que isso está sendo visto? Olha, eu não penso. Até porque você tem, como eu falei, hoje eu sou um grande mediador. Acho que a decisão do STF e da Assembleia Legislativa coloca o Estado do Rio como mediador. Então a gente vai fazer a mediação com as prefeituras, as que querem ser mais ou menos restritivas, caso piore até a segunda-feira. A ideia nossa é mais ver o que deu certo e o que não deu certo. E aí voltar essa rodada com os prefeitos, a gente entender o que fazer. Última pergunta, Beth Luquezzi. Governador, só para esclarecer a Redditor, administrando os hospitais, já há a assinatura de um contrato com essa rede de hospitais ou ainda não? Eu não sei, Beth, eu vou saber agora com o ministro ali. Ele tomou posse ontem eu estava lá, na verdade tomou posse anteontem. Eu fui a primeira agenda dele, falei da questão dos leitos. Ele ontem já teve reuniões, hoje já estava no Rio cedo, e a gente vai se reunir agora. Eu, sinceramente, Beth, o que nos interessa mesmo são os leitos estarem abertos. Com quem ele vai conveniar, o que vai pagar, o que não vai pagar. Eu, sinceramente, acho que não é essa a nossa preocupação. Seria se fosse um contrato nosso. Sendo um contrato federal, o que eu quero é os leitos regulados e os leitos entrando e sendo bem tratados. Então o Estado entraria só com a regulação? Só com a regulação. Obrigado a todos. Está encerrada a nossa coletiva. Muito obrigado a todos.